de uma dificuldade enorme no que diz respeito ao reconhecimento desses diplomas. Então, a homenagem que se faz é exatamente a liberdade religiosa. Sendo que os senhores sabem que vivemos um contexto em que minorias têm sido massacradas, há realmente esse genocídio, e eu volto a frisar, não só de cristãos, mas de minorias, como, por exemplo, os iázides, os curdos, que agora estão sofrendo naquele contexto de guerra da Síria. Eu vou aproveitar o meu tempo para ser um pouco... A minha área é a área do direito, então vou explanar algumas questões de ordem técnica. Peço a paciência da audiência. Eu não sei se o slide que eu preparei está aí montado. São poucos slides, apenas como referência. Primeiramente, é importante a gente fazer uma distinção que ocorre quando se fala em perseguição a cristãos e a minorias religiosas. Existem dois tipos de violência que no meio acadêmico nós distinguimos. Existe a violência real, aquela que leva, inclusive, à morte, e... Não, tá bem. E existe a chamada violência simbólica, que é aquela que não acontece com a morte ou a violação de pessoas, como acontece diuturnamente agora no Oriente Médio, em alguns países da África, enfim, da Ásia também, mas que também é uma onda que reveste vários países do mundo ocidental, principalmente quando se diz respeito à atuação dos cristãos em geral. O Brasil, por exemplo, é um país onde não há violência real, mas há violência simbólica, seja ela perpetrada pelo discurso, até mesmo em algumas situações por entes governamentais, e nós vemos isso aí, inclusive no meio acadêmico, né, o professor acadêmico, que ele professa uma religião, ele é visto como de uma categoria menor, pelo simples fato de que professa uma religião, principalmente os cristãos. Eu falo isso de cátedra porque sou professor da Universidade Federal do Sergipe e sofro esse tipo de violência simbólica no meu local de trabalho. Mas claro que eu estou falando isso porque essa foi uma tese que nós defendemos há 2 semanas na Universidade de Cambridge, mostrando essa realidade que existe em relação aos cristãos, né? Violência real e violência simbólica. Eu não vou falar sobre violência simbólica aqui, porque não é o tema da audiência pública. Nós vamos falar sobre a chamada violência real, que é aquela que acontece nos países como agora Síria, Iraque, a Nigéria, Paquistão, Irã, entre outros. Há 2 anos atrás, a Agência Internacional de Notícias Reuters divulgou um relatório de organismos internacionais como Open Doors International, como a Anistia Internacional, entre outros, ONGs que trabalham com direitos humanos, e a reportagem da Reuters dizia, né, mais de 100 milhões de cristãos têm sido, nos últimos anos, massacrados por essa onda de violência que acontece especialmente no contexto do Oriente Médio, África e Ásia. Quando o nazismo ele foi implantado na Europa, existia uma política praticada pelo governo alemão daquele contexto nazista, que dizia que todas as mazelas sociais, econômicas, culturais, políticas, acadêmicas que ocorriam na Alemanha e na Europa em geral, eram de responsabilidade dos judeus. E aí ele criou uma política que no alemão a palavra é Judenfreie. Mutatis mutandis, isto é, mudando o que tem que se mudar, hoje nós vivemos algo semelhante. Ou seja, tanto na sociedade ocidental, por conta da violência simbólica, a força, a pressão do secularismo, do ateísmo e outras ideologias, tanto em países em que ocorre a violência real,
há como que uma ideia predominante de que grupos como cristãos são responsáveis por mazelas daquela localidade. E aí eu dou um exemplo que não é de cristãos, por exemplo, os yazidis e os curdos, que não são na sua maioria cristãos, são muitos muçulmanos, inclusive, eles têm sido dizimados lá no contexto do Oriente Médio pelo autodenominado grupo Estado Islâmico, justamente porque são esses novos judeus daquele contexto ali. Então, isso tem acontecido e tem sido relatado por organismos internacionais e governos internacionais. Por exemplo, em 2014, e agora recentemente, há uma semana, a Comissão Internacional de Liberdade Religiosa do Governo dos Estados Unidos, a UCIF, divulgou mais um relatório, e esse é um organismo interessante porque ele não é vinculado nem ao Partido Democrata, nem ao Partido Republicano, ele é uma agência, como se fossem as nossas agências administrativas aqui no Brasil. E a UCIF, então, ele estabelece os critérios de perseguição religiosa e determinou lá quais são os países que, nesse contexto de 2014, mais violaram direitos humanos fundamentais, em especial liberdade religiosa. E, apenas para citar, esses países que eles chamam de países de preocupação especial, o Egito, o Iraque, Nigéria, Paquistão, Síria, Taguiquistão e a República Central Africana. Um ano anterior, uma comissão semelhante do governo da Inglaterra, ligada à Câmara dos Comuns, divulgou um relatório semelhante, e isso foi amplamente divulgado na mídia internacional o ano passado, e esse relatório também apontava categoricamente que o cristianismo era atualmente a religião mais perseguida do mundo. O governo inglês deu essa declaração forte e contundente, baseado num relatório de mais de 1000 páginas sobre violações de direitos humanos fundamentais, e fez a sua lista de países, e se repetem: Síria, Irã, Paquistão, Nigéria. Um ano antes, aliás, 2 anos antes, em 2012, o governo alemão, ainda a chanceler Merkel, baseada nos estudos do Dr. Thomas Ixmacher e sua esposa, que são especialistas no direito da Sharia islâmica, eles informaram ao governo alemão, apresentaram relatórios mostrando a mesma realidade. E Angela Merkel, a chanceler reeleita depois, ela afirmou categoricamente: a religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. Um ano antes, Nicolas Sarkozy, que ainda era presidente da França antes de perder a eleição para o Hollande, também numa entrevista muito badalada e muito contundente, ele afirmou que estava havendo uma verdadeira... o termo que ele usou no francês é limpeza de cristãos no Oriente Médio. Isso em 2011. Mais recentemente, para fechar esses relatórios, o governo inglês, através do primeiro-ministro Cameron, que foi recentemente eleito, na época da Páscoa, ele deu uma declaração contundente sobre isso. Então, vejam, não são apenas ilações de uma religião ou ilações de um governo. São vários governos que... Nós temos aqui um representante do Ministério de Relações Exteriores que conhece o tema e sabe que, em termos de direitos humanos fundamentais, as principais organizações, organismos internacionais são ligados e financiados por governos como esse que eu citei, e todos eles apontam essa realidade. Existe uma religião hoje que ela é a mais perseguida do mundo. As razões, as causas, não temos tempo de discutir aqui, mas, de fato e em verdade, baseado em relatórios, é o cristianismo. Muito bem, essa é a realidade que nós vivemos. O Cristo em frente, um genocídio de cristãos, né? Há um receio em se usar esse termo, porque é um termo forte, mas quando nós esperamos que esse contexto de perseguição que acontece atualmente no Iraque e na Síria possam acabar e o Tribunal Penal Internacional ele possa julgar, né, quem de direito por essas violações, sejam governantes,
sejam grupos autoritários, enfim, porque o índice de déplacement, como disse o pastor Prado, deslocamento ali na Síria, hoje já passa dos 8 milhões de pessoas. É uma crise mundial. Recentemente o New York Times disse que esse, inclusive, vai ser a grande lacuna do governo Obama, porque simplesmente os Estados Unidos adotaram a política da intervenção militar apenas, que não resolve, e a situação continua se agravando. Eu tenho 3 minutos, eu queria falar um pouco sobre o Brasil diante desse quadro de genocídio. E nós temos tentado, sempre que possível, através de parceiros internacionais, a ANAJURI, ela faz parte da Religious Liberty Partnership, que é uma entidade que aglomera organismos internacionais, melhor dizendo, ONGs internacionais que lutam pela liberdade religiosa. Nós fomentamos aqui, junto com o deputado Leonardo Quintão, a criação dessa frente parlamentar para ajuda humanitária e refugiados, e temos trabalhado com organismos aqui no Brasil, como a Mais, do pastor Prado, e outras ligadas, inclusive, à religião islâmica, etc. E o nosso trabalho tem sido de fazer com que o Brasil, que é protagonista nesse cenário internacional, principalmente econômico, por exemplo, o Brasil é o principal parceiro econômico da Nigéria. A Nigéria é um dos países que está no topo da lista de violações e genocídio de cristãos. Então, a nossa preocupação tem sido, e talvez o Itamaraty aqui representado pode esclarecer isso, o Brasil deveria ter uma participação mais efetiva, já que ele tem esse cenário econômico internacional favorável a ele. Por exemplo, na última sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, ocorrido agora em março, o Brasil, que votava sempre a favor do relatório que mostrava e que recomendava a apuração e a condenação veementemente do que está acontecendo na Síria por parte do governo, por parte dos grupos radicais e etc. O Brasil se absteve de votar isso, e no cenário internacional foi um choque, porque as razões da abstenção explicadas pelo Itamaraty não convenceram uma grande parte dos organismos internacionais e dos governos que têm trabalhado frente à situação. É um ponto de destaque, evidentemente, que a posição do Brasil é que deve haver um diálogo, isso é importante, ainda que uma parcela do segmento evangélico tenha ficado chocado com a declaração da nossa excelentíssima presidente na Assembleia Geral da ONU, de que deveria haver diálogo nessa questão. Exatamente, deve haver diálogo. A intervenção militar não é a única solução desejada, até porque isso não tem se mostrado eficaz. Mas eu acho que o Brasil ele pode contribuir efetivamente nesses casos. E uma última questão, apenas para fechar, com relação ao que disse o querido Sheikh Jihad Hassan, é que a nossa preocupação atual e os relatórios que eu apontei aqui mostram, é que os países que são estados nacionais confessionais, por exemplo, o Irã, Paquistão, de maioria muçulmana e de governo muçulmano, que aplicam a Sharia como legislação que ordena e dirige a vida civil, esses têm sido países que têm usado a religião muçulmana para oprimir. Eu até queria ouvir depois os nossos representantes islâmicos, porque nós temos trabalhado com esses governos. Foi criado recentemente o painel internacional de parlamentares para a liberdade religiosa, do qual participam alguns congressistas brasileiros, como o deputado Roberto Lucena, o deputado Quintão e outros. E a nossa ideia com esse movimento é exatamente fomentar para que países como Paquistão, Irã, que são estados confessionais, eles possam abolir leis como a lei da blasfêmia, a lei da apostasia, que são leis que têm oprimido não só cristãos, mas também minorias, como as já citadas aqui. Então, se de um lado existem grupos terroristas que se dizem islâmicos, mas que não são islâmicos, por outro lado existem governos islâmicos que têm uma Sharia, que têm uma comunidade e liderança muçulmana que tem oprimido as minorias religiosas, e eu acho que nós podemos cooperar para que esse tipo de situação possa ser revertida, para que o cristianismo
e essas minorias não sejam mais vítimas desse genocídio internacional que acontece. Muito obrigado. Obrigado, professor Uziel Santana. Conceda a palavra ao senhor Maisel Rocha para suas considerações. Eu oro e desejo que a paz de Deus, nosso Senhor, a graça de Jesus, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Quero parabenizar essa